Os moabitas carregaram a herança de um evento marcado por sobrevivência e preocupação com a extinção familiar. Ló, que fora poupado da destruição por sua ligação com Abraão, viu sua história se entrelaçar a um povo que nasceria cercado de memórias conflituosas. As consequências dessas decisões atravessariam gerações e moldariam a identidade moabita, gerando empecilhos e encontros dramáticos com outras nações. Além do drama familiar, há uma riqueza histórica no modo como esses primeiros moabitas se organizaram. Eles se estabeleceram em territórios acidentados, onde a terra montanhosa oferecia relativa proteção, mas também limitava o potencial de expansão. Essa geografia singular ajudou na formação de uma cultura que, desde cedo, precisou lidar com escassez de recursos e estabelecer alianças estratégicas para sobreviver. A princípio, os moabitas se mantinham próximos de tradições herdadas, porém, desenvolveram práticas que os diferenciavam de outros povos. A necessidade de forjar uma identidade própria fez surgir costumes característicos, celebrações que exaltavam seus antepassados e formas de governo que equilibravam chefes tribais e conselhos anciãos. Cada novo costume refletia marcas da ancestralidade, lembrando a todos que nasceram de circunstâncias peculiares. A compreensão da linhagem de Ló mostra como a trajetória inicial de um povo pode influenciar as relações com vizinhos e adversários. O vínculo com Abraão, por um lado, poderia favorecer proximidade com Israel, mas as circunstâncias traumáticas do nascimento de Moabe também fomentaram distâncias e suspeitas. É nesse clima de tensões e possíveis reconciliações que o povo moabita dá seus primeiros passos na narrativa das Escrituras. Segundo algumas tradições interpretativas, o nome Moabe guarda o sentido de saído do pai, ou proveniente do pai, associando-se à história peculiar de seu surgimento narrada em Gênesis. Muitos estudiosos apontam para essa etimologia como reflexo direto do que ocorreu nas montanhas onde Ló e suas filhas viveram. O resultado é um termo que carrega em si uma memória de circunstâncias incômodas, ao mesmo tempo em que delimita a identidade daquele povo. Ao se deparar com um nome que remete a uma origem tão delicada, as outras nações frequentemente desenvolviam receios e até preconceitos. Não era incomum que relatos orais circulassem sobre como os moabitas teriam surgido, gerando distorções e aumentando a aura de mistério em torno desse povo. Em muitos momentos, essa fama influenciava a forma como os moabitas eram vistos, fazendo com que acordos e alianças ficassem sob suspeita. Para além das discussões sobre o significado do vocábulo, convém notar que cada civilização antiga prezava por nomes que expressassem essência ou destino. O caso de Moabe não foge à regra. O nome carregava tanto um legado moral quanto uma ponte simbólica com antepassados. Desse modo, quando os primeiros escritos sobre Moabe surgem, eles costumam trazer essa conotação de um grupo vindo de um episódio singular, moldando expectativas de postura e conduta. Há também quem defenda que o termo Moabe pode ter raízes que dialogam com línguas semíticas vizinhas. Isso reforça a hipótese de que a etimologia está conectada diretamente com a noção de origem paternal, algo que na antiguidade possuía forte peso cultural. Afinal, saber de onde se vinha determinava a posição no mundo, o tipo de alianças que podiam ser feitas e o modo como cada povo se apresentava frente aos demais. Compreender o significado do nome é essencial para interpretar o orgulho e o cuidado que os moabitas demonstravam ao contar suas histórias. Enquanto alguns povos apontavam o dedo para a suposta desonra na raiz de Moabe, o próprio povo moabita transformou essa narrativa em força identitária. Mesmo que o surgimento tenha sido cercado de controvérsias, tal fator contribuiu para que os moabitas se firmassem com convicção diante de seus adversários. Em passagens como Deuteronômio capítulo 2, versículo 9, há menções sobre a terra dos moabitas, destacando suas fronteiras e a ordem divina a Israel para não contendar com eles num determinado momento. Essa região, situada a leste do Rio Jordão e próxima ao Mar Morto, apresentava vales profundos e planaltos que proporcionavam vistas privilegiadas do entorno. As características geográficas fizeram de Moabe um local cobiçado, tanto por sua proteção natural quanto pelas oportunidades de comércio. O relevo montanhoso, intercalado por desfiladeiros, exigia que cada povo que desejasse atravessar o território ou estabelecer contatos comerciais obtivesse permissão dos líderes moabitas.
Em tempos antigos, o controle de rotas comerciais era sinônimo de poder e prosperidade. E os moabitas, cientes disso, desenvolviam métodos para vigiar estradas e cobrar tributos. Essa prática alavancou sua influência na região e garantiu receitas importantes para o sustento do reino. Além das rotas de comércio, a terra de Moabe também possuía áreas férteis, sobretudo nas regiões de Planalto, onde a agricultura era possível. Pequenos rios e nascentes favoreciam plantações de cereais e criação de gado em algumas partes, embora outras fossem áridas. Esse contraste geográfico exigia organização e um senso de comunidade mais forte, pois, para sobreviver em áreas de clima imprevisível, era fundamental compartilhar recursos e estabelecer alianças defensivas. A localização próxima ao Mar Morto trazia certa vantagem para a extração de sais e minerais, produtos de valor considerável naquele período. Esse comércio adicional tornava Moabe um ponto de passagem para viajantes em busca de riquezas naturais. Assim, surgiam pactos temporários com caravana de mercadores que garantiam trocas vantajosas e ampliavam a rede de contatos do reino moabita, fortalecendo sua presença econômica. A relevância estratégica do território moabita explica por que o povo investia em fortificações e guarnições militares para a proteção. A constante ameaça de invasões incentivava a construção de muralhas e torres de vigia ao longo dos cumes rochosos, tornando o acesso a Moabe ainda mais desafiador. Com isso, a geografia atuava como aliada natural, consolidando a segurança de quem detinha o domínio sobre aqueles vales e planaltos. Em Números capítulo 22, vemos registros dos primeiros enfrentamentos entre Moabe e Israel que se aproximava pelo deserto após deixar o Egito. O rei moabita temia a multidão de hebreus, que avançava triunfante depois de vitórias surpreendentes contra outros reinos. As tensões aumentaram quando os israelitas se assentaram nas planícies próximas, despertando a preocupação de que pudessem conquistar a terra moabita. A hostilidade emergiu não apenas por questões territoriais, mas também pela percepção de que Israel possuía uma proteção divina especial. Boatos sobre a travessia do Mar Vermelho e a queda de potências regionais alimentavam a inquietação em Moabe. Alguns líderes moabitas acreditavam que uma ação rápida seria necessária para conter o avanço hebreu, enquanto outros temiam provocar um poder que aparentava ser invencível. Esses conflitos iniciais não se resumiram apenas a batalhas convencionais. Houve tentativas de alianças e até combinações com outros povos para criar barreiras contra Israel. O território moabita, porém, não oferecia tantos guerreiros quanto outras nações, obrigando seus líderes a recorrer à diplomacia ou a contratados que pudessem fortalecer as fileiras de defesa. Mesmo assim, o medo de perder suas terras impulsionou uma abordagem tensa e hostil. Em meio a essas circunstâncias, surgiram pequenas tréguas e negociações pontuais, pois os moabitas também dependiam do fluxo comercial que passava por regiões controladas ou próximas a Israel. Apesar dos incidentes de violência, alguns acordos de passagem foram estabelecidos quando havia interesses mútuos. Ainda assim, a desconfiança permanecia viva, criando um clima de apreensão em toda a fronteira. A forma como Moabe se posicionou frente à crescente presença de Israel abriu precedente para os embates que viriam a seguir. A memória dessas disputas iniciais deixou marcas profundas, alimentando relatos orais e crônicas que no futuro seriam interpretadas tanto como lições de prudência quanto de ousadia. A partir desses encontros tensos, o povo moabita começava a ganhar reputação de cautela e ferocidade na proteção de seu território. De acordo com Números, capítulo 22, versículo 2 ao 6, Balaque, rei de Moabe, assistiu ao avanço israelita e buscou ajuda sobrenatural para conter aquele povo. Temendo que uma guerra direta fosse desastrosa, ele decidiu contratar Balaão, um renomado adivinho da época, na esperança de amaldiçoar Israel. Essa estratégia demonstra o grau de inquietação que tomara conta da corte moabita ao ver a força de seus possíveis invasores. Para Balaque, a solução mágica parecia uma forma mais segura de deter Israel do que travar batalhas sangrentas. Acreditava-se amplamente que palavras proferidas por um adivinho ou profeta possuíam poder real para selar o destino de nações. Mesmo com o histórico de maldições e bênçãos em diversas culturas, o rei moabita julgou ser essa a melhor maneira de defender seu território e seu povo, mostrando quão longe a liderança estava disposta a ir. Atenção. Todo cuidado é pouco nesse ninho de
Nós tá um passo à frente sempre na bola de meia. Quem traiu Jesus fazia parte da ceia. Hoje nós sonha alto, mas nós começou